Oi, oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início. Hoje vai ser o quarto dia da campanha de 21 dias. Meu nome é Samantha Novaes. Caso você tenha caído nesse vídeo e não tá sabendo, eu senti de fazer 21 dias de oração e 21 dias aqui de meditação na palavra. Então, como que eu faço para escolher o tema, o que a gente vai fazer? Eu oro e peço para o Espírito Santo me guiar. Qual é o assunto, sobre o que e o que vem ali no meu coração eu trago para vocês. Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo, né? Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal de 2024. E a palavra hoje vai ser no livro de 1 João. 1 João 5. Eu não costumo ler o texto todo porque fica muito comprido o vídeo. E você vai abrir a sua Bíblia, pode ser no celular, pode ser a espada, que é a Bíblia mesmo. Aí você abre no versículo 5 e vai falar sobre a cura do paralítico do poço. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa história, né? Todo mundo já sabe de como aconteceu. Então vai ficar mais fácil para explicar. E eu separei mas com a ajuda de Deus, né? Para poder passar aqui. Porque sem a ajuda de Deus a gente não faz nada, né, gente? A gente fica ali vagando como se fosse num mar ou no deserto, sozinha, Deus dará, né? Então vamos lá. Resumo do resumo. Havia um homem há 38 anos no poço ali de Betesda. E lá nesse poço, ele toda vez que um anjo, né? A Bíblia fala um anjo escrito ali na mão dos homens, mas a gente sabe se é um anjo do Senhor ou é um anjo caído. Mas esse é um anjo, movimenta a água daquele local. E a primeira pessoa que entrar nessa água em movimento, ela é curada de qualquer doença, qualquer coisa que ela tiver ali, ela entra, é curada. E há 38 anos, esse homem vivia ali, paralítico, sem poder andar, e ele vivia ali em volta do poço. Quando nessas águas o anjo descia, quando ele ia tentar ir, alguém passava à frente dele, ele não conseguia, e aí foram passando muitos anos. Quando Jesus inicia, né, já começa as curas, os milagres. Jesus está indo para lá numa festa, né, que tá tendo na cidade. Quando ele chega lá, ele bate o olho ali nesse paralítico e vai até ele. Quando ele chega, ele fala assim: você quer ficar são? Ou na nossa linguagem, você quer ser curado? E é o que acontece com a gente também, mas vou falar depois. Ele pensou e falou assim: ah, mas toda vez que eu vou, né, quando a água movimenta, alguém passa na minha frente, vai correndo e eu perco, não consigo ir. Aí Jesus pergunta pra ele: você quer ficar curado? Jesus não tá perguntando pra ele o motivo ou o que aconteceu que ele não consegue ir. Não, Jesus pergunta pra ele: você quer ficar curado? Enfim, aí ele pega e confirma que sim, né? Então o Senhor vai lá, cura ele, fala: levanta-te, pega a sua cama, né? Acho que é cama que ele fala mesmo, pega a sua cama e vai-te embora, vai viver lá a sua vida, né? Recuperar esses 38 anos paralítico. E nisso que ele faz, os fariseus lá, né? O pessoal da época que perseguia Jesus, que começaram a iniciar a perseguição, fala: mas hoje é sábado, não pode fazer milagres. Aí Jesus já fica ali naquela questão, né? Aí ele fala a esses homens, quando Jesus, desculpa gente, deu uma falha aqui, mas essa época, ainda os fariseus não conhecem Jesus nessa época. Eles conhecem, mas não têm certeza de quem é. Então o que acontece? Esse moço se recupera, esses fariseus vão lá e falam pra ele: ah, mas quem foi que te curou? Ah, foi o homem ali. Quando eles vão ver, Jesus já tinha sumido no meio da multidão, porque tinha muita gente e Jesus ainda não tinha se revelado abertamente pra eles. E aí, esse homem pega a marca dele, né, a cama dele, e vai embora. Depois de algum tempo, né, depois, mais tarde, a Bíblia não fala se foi de noite, se foi de tarde, se foi no outro dia, mas depois Jesus encontra com esse homem que ele curou e fala pra ele, vou ler exatamente o que tá aqui. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são.
não peques mais, para que não te suceda alguma coisa muito pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. E aí, pessoal, nesse texto e nesse resumo que a gente vai precisar meditar, eu separei 5 tópicos aqui pra gente dar uma pensada e uma meditada. Serve pra mim, serve pra vocês, serve pra todos aqueles que têm ouvido pra crer e acreditar no Senhor, né? O que acontece? O que você vai perceber? Esse homem ficou 38 anos ali num local cheio de doente, era um lugar, eu creio que fedorento, lugar de desespero, de desânimo, um lugar que hoje na nossa linguagem vibrava uma energia totalmente negativa. E o que eu quero falar pra vocês, uma coisa que eu aprendi e que é muito útil também e que a Bíblia aos poucos ela vai revelando pra quem quer saber, né? Quando ele tá no meio dos doentes, ele também é doente. Ele não consegue ver outros caminhos a não ser aquilo. Então, o que quer dizer com isso, Samantha? Que quando você tá numa fase onde todos em sua volta são doentes, você não consegue sair dali. Você vai ser a próxima doente. Sabe aqueles coach que fala assim, ande com 6 ricos, 6 milionários, você será o 7º? Isso é a mais pura verdade. Se você anda com pessoas fracassadas, pessoas sem futuro, todo esse conjunto de pessoas, infelizmente, quem tá junto não consegue ter uma visão do céu aberto, não consegue ter uma visão de melhoras, não consegue imaginar uma vida melhor, porque ela vive ali naquele mundinho, ela não consegue, poxa, por exemplo, algumas pessoas sonham em ter mansão, né? Aí a pessoa que vive com essas outras pessoas doentes, ela não consegue enxergar uma mansão, porque hoje na condição que ela tem, na realidade que ela tem, isso impede dela enxergar o melhor para ela. Ela não consegue sonhar, um dia, um exemplo, pessoal, um dia eu vou ter uma BMW, porque hoje ela ganha R$2.000, então para ela é impossível essa possibilidade. Mas Jesus, na palavra, eu não lembro o versículo agora, mas no próximo vídeo eu posso trazer, ele fala assim, se eu não me engano, foi Jesus ou foi Paulo, que aqueles que trabalham, aqueles que se esforçam, aqueles que plantam, colhem. Então, se você está plantando empreendedorismo, se você está plantando trabalho, se você está se dedicando a algo e colocando o Senhor à frente, toda a honra e glória é para Ele, primeiro. E segundo, você vai realizar aquilo que você quer e o que o seu coração almeja. Por quê? Porque a palavra não é mentirosa. Ela fala que aquele que trabalha, aquele que planta, ele vai colher. Então, se você está plantando maldade, você vai colher maldade uma hora ou outra. Se você está plantando coisas boas, lugares bons, pensamentos bons, você vai colher. E eu até fiz umas anotações aqui sobre essa parte, né? E eu coloquei assim, ó. Assim que ele foi curado, que ele saiu do meio daquelas pessoas, né? Ele conseguiu, assim que Jesus fala pra ele, pega a sua cama, e ele foi curado, eu imagino que ele olhou ao redor, deve ter falado, meu Deus, como eu pude passar 38 anos aqui? Mas ali a vida dele mudou, tanto que ele já começou a espalhar a palavra, né? Ele começou a falar quem foi que o curou, que foi Jesus Cristo. E essa parte aqui eu vou finalizar assim, que eu já acabei falando o tópico ali, né? E isso, nesse antes de finalizar, leva pra sua vida. Se você é rodeado de pessoas que bebem, pessoas que... Eu vou usar essa palavra, mas não me leva mal, mas pessoas que é fracassada, não chegam e não querem chegar onde você quer chegar, você também não vai chegar. Infelizmente, essa âncora vai te afundar cada dia mais. Então, você precisa caminhar com pessoas que têm vontade de crescer, pessoas que querem e conseguem ver um futuro. Porque, gente, a fé é isso. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha fé de que uma hora, não sabia quando, mas aquele sangue ia cessar. E quando ela toca na orla de Jesus, o sangue estanca. Se ela tivesse desistido e se conformado com aquela vida que ela tinha, de sangrando, ela vivia sozinha, ela já não tinha família, ela já tinha perdido todos os recursos financeiros que ela tinha,
para curar o sangramento. Ela passou 12 anos da vida dela sangrando. Vocês imaginem isso? A gente fica menstruada 7 dias, a gente já fica enfurecida, né? Ela ficou 12 anos da vida dela sangrando constante. Se ela tivesse desistido e não tivesse conseguido ver além do que falaram para ela, ela estaria lá até hoje no lugar aonde ela estava. Mas não, ela saiu, se moveu de onde ela estava, foi até Jesus. Jesus parado, ele não precisou falar nada para ela. Ela tocou nele com a fé dela e ela foi curada. E eu espero que vocês também façam isso. Veja um futuro que você deseja para os seus filhos. Olha, eu quero meus filhos na melhor escola. Escreva se você não consegue imaginar. Eu quero minha filha na escola tal, eu quero meu filho na escola tal, eu quero o carro tal, eu quero a casa tal. Nada diz que você não pode sonhar. Pelo contrário, aquele que sonha, aquele que pede, recebe, aquele que bate, abre. Então, esse foi o primeiro. No 2, algumas pessoas só frequentam lugares que tem cura, né? Por exemplo, tem pessoas que ficam procurando profeta. No caso desse homem, ele escolheu um lugar que ele ouviu falar que quando o anjo mexesse a água, quando um ser mexesse a água, ele entraria ali e seria curado. Então, ele poderia, naquela época, né, e eles já sabiam quem era Deus, ter voltado para Deus a oração, ter feito alguma coisa para que Deus visse ele. Talvez ele fez, não sei, algum sacrifício, a Bíblia não fala. Mas o que eu quero falar pra vocês, ele ficou enfermo 38 anos naquele lugar e ele ali ficava procurando como ser curado. E às vezes a nossa alma tá doente e o nosso corpo endoece. Mas a gente não vou entrar muito nesse contexto porque eu posso estar fugindo um pouco do que é bíblico. Então, nesse 2, eu só quero deixar um conselho, não fique procurando, procurem profetas que no caso era o anjo que ele procurava, que talvez não tem nada pra você, não é pra você. No 3 que eu separei pra gente, eu escrevi aqui: assim que Jesus pergunta se ele quer ser são ou curado, né, que é curado, no primeiro momento ele não consegue responder sim, eu quero. Ele começa a culpar pessoas, ele começa a terceirizar a culpa. Eu vou dar um exemplo. Jesus pergunta para ele: você quer ser são? E ele fala assim: Senhor, não tem homem algum que quando a água seja agitada me leve, sempre alguém chega antes de mim. Jesus perguntou para ele se alguém chegava antes dele? Não. Jesus perguntou para ele se alguém era culpado? Não. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Porque algumas pessoas, elas se tira da culpa, ela não tem culpa de nada. Você é culpado pela vida dela não dar certo. Você é culpado por ela estar com raiva. Você é culpado por ela ter te xingado. Você é culpado porque... Mas nunca é a culpa da pessoa ser do jeito que ela é, ou ser do jeito que é. Ela é culpada ou é você, porque ela não consegue... o ego, né? O ego, a vaidade... não consegue permitir que aquela pessoa fale: não, eu tô errado. Eu vou mudar e eu vou fazer. Então, a primeiro momento é culpar outras pessoas, como o paralítico fez. Isso com Jesus não funciona. Cada um aceita a sua cruz, cada um recebe a sua culpa, cada um faz o que tem que fazer, carrega a sua cruz e vai. E ele também não fala sobre peso de cruz. Por exemplo, tem gente que carrega um fardo leve, igual o que Jesus deixou. Nossa cruz pode ser de isopor, pode ser uma cruz leve, suave, porque isso é Jesus. Ele quer trazer paz. Então, nesse terceiro, não terceirize culpa, não coloque a culpa em ninguém. Por quê? Ele estava naquela situação. A Bíblia não fala se ele nasceu assim. Não fala se ele caiu, se ele aconteceu alguma coisa. Só fala que ele estava naquela condição há 38 anos. Então, ele teve 38 anos culpando outras pessoas. Aquele homem devia murmurar dia e noite. Igual no deserto, era para o pessoal com Moisés ficar 40 dias. Eles murmuraram tanto, eles brigaram tanto, eles fizeram tanta coisa que ficaram 40 anos. Então, a murmuração, mais uma vez, é oração para o diabo. Às vezes você quer reclamar e aí você começa
a se contorcer ali por dentro de você, falar, ai Deus, não aguento mais, ou Senhor, não sei o quê. Eu faço isso e não é bom, porque algumas coisas saem do nosso controle, porque Satanás age bem ali. Toda vez que você fala, não tô satisfeito com isso, não quero isso, às vezes ele vai mexer ali, porque ele sabe que é onde vai te doer. Então no 3, tente não terceirizar a culpa. O que é pra ser seu, carrega, ergue a cabeça, corrige e vai pra cima. No 4, Jesus falou sobre No quarto, Jesus não falou nada sobre queixa, somente deu a ordem: vai, levanta e anda. Depois, Jesus o reencontra. Jesus não disse nada, deixou nenhuma orientação. Só falou para ele assim: vai, pega sua cama e anda. Depois, Jesus reencontra ele. Não sei qual o horário, quantos dias. Ele vai encontrar com ele e vai falar assim, ó: eis que já são, não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Gente, eu fico imaginando o que é pior do que ficar 38 anos doente, acamado, sem andar. Talvez sabe Deus como esse homem comia, como tomava banho, se tomava banho. Então, eu não consigo imaginar algo pior, mas Jesus deixa o alerta que poderia acontecer algo pior se ele voltasse a pecar. Então, Jesus já sabia, né, se ele realmente pecou, se foi pecado dele ou dos pais, mas pela palavra que está escrita aqui, significa, ao meu ver, que ele pecou, porque ele fala: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, não é porque Jesus te curou, te libertou, te tirou do lamaçal do pecado, que Jesus mudou, transformou sua vida, que se você pecar hoje, isso tudo não vai por água abaixo. Se fosse assim, ele não tinha falado para ele: vai, não peque mais antes que aconteça coisa pior. Não, ele teria falado: ó, meu amigo, parabéns, viu? Foi curado. A fé que você tem agora, você tá salvo. For fazer qualquer coisa que você não vai perder a sua salvação, não. Não, Jesus foi bem específico. Fizer de novo, coisa pior vai te acontecer. Até porque tem uma palavra num versículo bíblico que fala, né? Que quando Jesus limpa a casa, ele é uma parábola. Você limpa a casa, limpa tudo, deixa lá adornada, né, arrumadinha. Aí expulsou Satanás e a sua casa tá limpa, que é o corpo, o nosso templo do Espírito Santo. Então Jesus veio, limpou, tirou a mentira, tirou a fofoca, tirou as brigas, porque Deus não se agrada de brigas, tirou tudo. De repente, o que acontece? Você volta a fazer tudo o que você fazia, como se fosse um cão comendo o próprio vômito. Aí você volta a fazer tudo isso. Satanás vem com mais 7 demônios piores do que os primeiros. É o que está escrito na Bíblia. Que quando você limpa, né? Jesus liberta, faz o que tem que fazer. Aí você volta a fazer tudo que você fazia. Bebida. Eu falo bebida, gente, porque é algo comum. Que hoje em dia as pessoas acham normal, que não é normal. Então, é uma coisa que tá acabando com as famílias. Satanás tem agido muito através disso, porque, gente, vocês podem reparar. A pessoa bebe ali no domingo, tem briga a semana inteira, ou um dia na semana vai ser o dia que o diabo vai fazer um estrago sem volta. A mulher vai desistir do marido, o marido vai desistir da casa e vai acabar. Porque Deus não tá habitando ali, ele não consegue habitar ali, porque ele não fica em lugares sujos, ele precisa de um lugar que seja santificado a ele. E aí, pessoal, nesse último, finalizei nessa parte do 5 mesmo. Que foi o que eu falei, que poderia ser coisa pior do que ficar daquele jeito há 38 anos. E eu vou deixar uma pergunta pra vocês. Vocês conseguem imaginar o que é pior que ficar 38 anos sem andar? Sabe Deus se come, sabe Deus o que era a vida dele, o que ele passava, quais humilhações ele passava. Você consegue imaginar? Eu não consigo imaginar algo pior. A morte
pode ser pior se você não estiver em Cristo, porque aí você vai para um lugar que Deus fala que só há dor e ranger de dentes. Ou seja, se é um lugar que só range os dentes e só é dor, Deus que me livre. Então, ele passou 38 nesse sofrimento e a gente tem agora, hoje, o dia 1 para mudar. As coisas que passaram, a Bíblia fala, o que já passou, passou. As coisas de agora em diante que você aceitou a Cristo são novas. Quem te conhecia como você era, não te conhece mais. Hoje, igual hoje, eu tenho meus 2 filhos, tenho minha vida, eu já não tenho contato com o meu passado. É muito pouco. Então, pessoal, como eu ia falando, as coisas já são, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se faz. Essa é a palavra de Deus. Então, por exemplo, se você gostava de ouvir certas músicas que deixavam você meio deprê, por exemplo, tem alguns pagodes que a letra é bem sofrida, é umas palavras. Porque assim, gente, o que vocês vão aprender é que quanto mais você repete algo, a chance de fazer aquilo se tornar realidade é muito grande. Essa é a verdade. Se vocês procurar aqui no YouTube mesmo, tem um vídeo do moço que fala assim, que as músicas, os refrão, coisas que são repetidamente, elas vão se tornando realidade. É como se fosse um mantra. Então, por exemplo, você cantando, porque, sei lá, traiu mulher, ou não sei o que. Tudo que você vai fazendo repetidamente pode se tornar realidade. Vocês conhecem aquela youtuber, a Cela? Acho que ela é TikToker. Ela fingia ser rica. Todo dia ela gravava um vídeo, ela fez um vídeo fingindo que era milionária, que o pai dela tinha dado um helicóptero, não sei de quantos milhões por mão, e pra ela tinha dado um simples carro de 2 milhões. Gente, essa menina, ela contava tantas vezes que ela era rica e que o pai dela era milionário e que ela era bem de vida, a menina não tinha o que comer na segunda. Um exemplo só, tá? Quando foi na terça-feira, ela se tornou milionária. Eu já sei, ela é rica, ela grava com Neymar, ela grava com grandes plays. Por quê? Pra vocês verem a força do que repetidamente você fala, acontece. E eu, se eu não me engano, tem um ditado popular. Minta tantas vezes até que vire realidade. Eu faça até que vire realidade. Então, gente, não é brincadeira, não é mentira, não é coisas, vozes da minha cabeça, invenção. Se vocês procurar, vocês vão perceber que tudo aquilo que vocês fazem repetidamente, a chance de dar um jogo para vocês acontecer é muito grande. Então, quando você canta uma música, a letra repetidamente várias vezes, você tem que tomar cuidado qual é a letra. Eu mesmo hoje, na minha casa, eu tento não ouvir nada que é música mundana. Eu falo essas músicas, pagode, sertanejo, funk. Na minha casa eu não escuto. Às vezes a gente sai numa festa, na casa de alguém, tá tocando e eu tento assim. Como algumas letras eu conheço, né? Porque já vivi, né? Não tô morta. Eu fico, às vezes até canto, mas eu lembro, eu falo, vixe, essa letra não é pra minha vida, não. Deus me livre. Então, na minha casa, perto dos meus filhos, eu procuro ouvir coisas. Jesus é vitorioso, Jesus faz, Jesus entrega, Jesus é bom, a minha vida é boa, serei transformada. Esse tipo de letra. Porque eu quero que isso aconteça. Então, eu tento e mostro pra eles que não é legal ouvir esse tipo de letra. Mas, enfim, pessoal, tenta pôr em prática certos bons costumes. Não ouça certas músicas, não frequente certos lugares, não anda com certas pessoas. E vocês vão ver que o caminho vai começar a melhorar, em nome de Jesus. Pessoal, então nessa tarde foi isso. Quem quiser procurar lá na Bíblia, é 1 João 5. Vocês já vão encontrar. É um texto assim que não é tão comprido, né? Mas para ler aqui, para vocês, seria um vídeo muito longo. Mas que essa palavra entre no coração de vocês como uma semente e que ela crie raiz, que Jesus venha falar com vocês também. Que a gente às vezes é muito ingrato com Deus, tudo mais, mas Deus sabe do nosso coração, sabe das nossas vontades. Nunca pense que Deus não te ouve. Algumas pessoas a gente sabe que fazem tanta coisa que Deus desagrada, elas não conseguem frear, que ele realmente não ouve a oração. Igual esse dia eu tava lendo a Bíblia, né? E Paulo fala assim, que o homem que
trata mal a sua esposa, trata mal a esposa dele, ali, a mulher dele, Deus não ouve a oração desse homem. Por quê? Ele tá destruindo a vida de uma pessoa que Deus entregou para ele, e ele vai dar conta dessa vida. Então, por exemplo, Paulo, ele é bem específico, ele fala bem claro que os homens que não fazem o que Deus manda, que é amar a esposa antes de se amar, o único legado que ele deixou pro homem foi amar a sua esposa mais do que você se ama, fazer pela sua esposa mais do que você faz por você. Por quê? Porque Deus sabe do coração dos homens, como os homens agem, então Deus deixou isso para eles. E para as mulheres, ele não fala, você deve amar o seu marido mais do que você, não fala isso. Jesus fala na Bíblia que a mulher deve ser submissa a um bom marido. Submissão não é o seu marido falar assim, você vai fazer isso e pronto. Não, submissão é você focar ali, por exemplo, um exemplo. Sua casa tá em ordem, tá limpa? Algumas mulheres feministas vai falar que se o homem tem mão, ele pode fazer. Eu acho assim, se os dois trabalham fora, tudo bem os dois fazer juntos. Se um tá em casa, aí poderia estar fazendo. É uma cultura que vai cada um de cada um. Mas eu acredito que a função do lar é da esposa e a função de prover, de manter o lar é do marido, que é o que tá na Bíblia. E a mulher, ela é responsável de educar os filhos, cuidar da casa, para que o esposo dela seja bem cuidado. Mas para uma esposa ser cuidada, o marido precisa cuidar dela. Então, pessoal, medita nisso. Não culpe, vamos lá, repetir para finalizar. Não culpe pessoas, não terceirize a sua culpa, não terceirize as pessoas por você estar no fundo do poço. Não terceirize. Assuma que a culpa é sua, resolva, peça a direção do Senhor e Ele tudo fará. Não ande ao lado de pessoas doentes de espírito, pessoas que te arrastam para algum lugar, que é onde você não quer estar. Não ande com esse tipo de pessoas. Quando Jesus perguntar se você quer ser curado, imediatamente você diz que sim. Não fica procurando modo de sair de Jesus não, porque não tem jeito. E quando você reencontrar Jesus daqui a 21 dias, eu espero que alguma coisa mudou. Eu espero que um milagre tenha acontecido para mim e para vocês. Agora eu vou fazer a finalização e a oração. Eu vou precisar sair. Hoje eu não vou precisar fazer a dinâmica, porque eu já fiz ontem. Mas quem não sabe o que é a dinâmica, volta um vídeo. Aí lá no finalzinho eu mostro pra vocês também. Ou senão depois eu vou fazer um vídeo bem curtinho da dinâmica e deixar aí disponível. Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde, dia 24 de dezembro de 2024, eu venho colocar em Tuas mãos os meus projetos de vida. Eu venho colocar nas Tuas mãos a minha família, os meus filhos, que são tudo pra mim, Senhor. O Senhor me deu e eu honro a vida deles, eu cuido deles, eu amo eles, eu faço tudo pela vidinha deles, Pai. Quero te agradecer pelo meu lar, pelos meus colegas, pelas pessoas que eu conheço, Deus. Quero te pedir, Pai, que o Senhor possa olhar para nossas vidas, Senhor, com misericórdia. Lança os nossos pecados, nossas transgressões no mar do esquecimento, Senhor. Que o Senhor venha poder, mais uma vez, pela sua infinita misericórdia, ter misericórdia de nós. Nos ajuda a mudar, Senhor, aquilo que não te agrada. Nos ajuda a fazer diferente as coisas que o Senhor quer que nós façamos. Nos deixa o nosso coração, a nossa mente sensível à voz do Espírito Santo, para que quando Ele falar, nós possamos escutar e entender e conhecer a voz, como Samuel. No começo não entendeu que era o Senhor que chamava por ele, mas depois ele entendeu e hoje, até hoje, né, ele conhece a tua voz. Senhor, nos faça ser, Pai, humildes na tua presença e para o mundo grandes. Aqueles que nos humilham, Senhor, aqueles que fazem o nosso mal, aqueles que querem ver o nosso mal, Senhor, que o Senhor possa transformar o coração dessas pessoas, para que essas pessoas sejam felizes. Porque nós entendemos, Deus, que a maioria dessas pessoas não conseguem ver outras pessoas felizes porque elas não são felizes.
mas que o Senhor, a partir de hoje, possa transformar o coração, possa falar, possa interagir com cada um de nós, cada um que estiver ouvindo, Deus, para que a tua honra e a tua misericórdia se chegue a esse lar. Deus, eu te peço que o Senhor cuide de cada criança, cada mulher, livra-nos do homem mau, do homem sanguinário, Senhor, da rebeldia, da maldade, Senhor, das brigas, das ofensas, que o Senhor possa fazer tudo novo, que o Senhor possa transformar o meu lar, a minha casa, a minha vida, a vida de cada pessoa que está ouvindo nesse momento. Livra, Senhor, cada adolescente do vício do álcool, livra, Senhor, cada pessoa das drogas, dos vícios, livra da fofoca, da inveja, da mentira, da ira, Senhor, porque nós sabemos que a ira não vem de ti, e o Senhor pede pra gente não se irar, para não pecar, que a sua voz diz, Senhor, que a tua justiça o Senhor fará. Todos aqueles que fazem mal, Senhor, para pessoas que são filhos do Senhor, a gente sabe que o Senhor é justo para fazer cada um deles pagarem. O Senhor pede para deixar a ira nas tuas mãos, que o Senhor vai subjugar e o Senhor vai fazer cada um pagar conforme o seu plantio. Senhor, nessa tarde eu quero te agradecer por esse final de ano, que o Senhor possa guardar a vida de cada pessoa que vai viajar, cada pessoa que vai pegar a estrada, cada pessoa, Senhor, que está nesse lugar. Deus, não permita que saia de casa ninguém, Senhor, que o Satanás tenha preparado um acidente, um laço, que o inimigo tenha feito já preparado em algum lugar, que seja desfeito agora nesse momento. Deus, não permita que ninguém pegue a estrada para sofrer acidente. Antes mesmo, não nos permita sair de casa se a tua presença não for conosco. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, é isso. Até amanhã. Amanhã tem mais. Que Deus possa falar conosco. Vou preparar algo, né? Vou orar também para Deus poder colocar em meu coração uma outra palavra. E são 21 dias e eu conto com vocês, tá bom? Tchau, pessoal!